funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. No episódio de hoje, nós falamos com Roberto Esteves, da Guepardo Investimentos. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre como o enredo de como tudo isso aconteceu até que viéssemos a esse episódio. Foi no dia 20 de setembro, mais precisamente, quando ele tinha feito já o episódio do Primocast, o episódio 209, e foi ao ar, está em todas as plataformas de streaming do Primocast, esse episódio em que ele participou. E 2 dias depois, ele veio falar com o RPPS onde eu trabalho, e para falar sobre a Guepardo Investimentos, sobre o fundo que eles trabalham para a RPPS. E eu comentei para ele de que eu estava trabalhando agora com podcast também, estava com esse projeto que estava ainda no 3º episódio, ainda à época, e ele prontamente aceitou o convite de fazer um episódio com a gente aqui, de passar informações também para o público do RPPS, e foi muito bacana, ele foi muito solícito e eu acho que valeria muito a pena passar isso para vocês também. De que ele teve essa disponibilidade e da mesma forma que ele foi falar no Primocast, falar do mesmo tema praticamente, mas de uma forma muito mais aprofundada. Lá ele ainda trata de muitas análises fundamentalistas, ele vai bem mesmo no detalhe ali, né? E trazer para um RPPS numa linguagem mais simples, trazer sobre o fundo onde eles trabalham, a forma deles trabalharem e passar isso para o nosso público, eu achei muito bacana da parte dele, essa prestatividade, e eu queria compartilhar isso com vocês, do quanto foram solícitos com a gente e quão bacana é isso, da gente ver que eles conseguem trazer essa dinâmica com pessoas com entendimento avançado em investimentos e com RPPS que às vezes não tem noção exata de que é a renda variável, de como que se funciona, no caso deles, é uma asset, não é uma asset, é um fundo, é um banco, tem toda essa dificuldade e eles terem essa capacidade de passar com muita didática, né, pra gente sobre o trabalho deles. Então, fica aqui o compartilhamento do nosso episódio e desse bate-papo. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, Não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu o bate-papo! Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que tá, Rafa? Tudo certinho, graças a Deus. Roberto, para passar para o pessoal, como é que é a Guepardo Investimentos? O que ela é exatamente? Porque tem muita gente que acaba não sendo envolvido na área de investimentos, não tem conhecimento, então às vezes ouve que é um banco, ouve que é uma asset, um fundo. O que é a Guepardo Investimentos? Ótimo. Obrigado pela pergunta, né? Primeiro, me apresentando, né, eu sou o Roberto Esteves, eu sou sócio, diretor de relação com investidores aqui da Guepardo. A Guepardo é uma instituição que já tem aí mais de 2 décadas de vida, né? O nosso primeiro fundo começou em 2001, então temos aí um histórico muito longo já na renda variável, né, no Brasil. Separando um pouco o que é uma gestora, o que é uma asset independente, né, de uma asset de banco. Acho que o primeiro, né, a primeira divisão que tem muito clara é de asset independente versus uma asset de um banco. Uma asset de um banco seria a asset do Itaú, os fundos do Itaú, os fundos do Bradesco, da Caixa, Banco do Brasil, etc. O que a gente vê com bons olhos numa asset independente é que primeiro você tem um alinhamento muito claro. Uma asset independente é uma asset que não tem um grande banco por trás. Então, no final, são algumas pessoas que se juntaram para, muitas das vezes, né, e é o nosso caso, cuidar do próprio patrimônio. Então, com uma ideia de, eu vou gerir o meu próprio dinheiro e quem quiser vir comigo nessa jornada está super bem convidado, está super convidado, vai ter aí um investimento no mesmo lugar que a gente tem o nosso dinheiro. Acho que esse é o grande diferencial de uma asset independente, na sua grande maioria, do que uma asset de banco. A asset de banco, normalmente, o gestor que está lá tocando o fundo, né, do bancão, não necessariamente ele tem dinheiro no mesmo lugar que vocês têm,
não necessariamente ele está lá com uma visão de longo prazo, né? Normalmente ele é um funcionário que ganha um salário e que, se o salário não estiver muito bom, ele vai mudar para um outro banco, vai mudar de vida. Numa asset, normalmente a maioria das pessoas, principalmente os analistas e gestores, são sócios, então eles estão, né, muito alinhados numa visão de longo prazo. Então, quando uma pessoa entra numa gestora, você não vai ter muita troca, né, de gestor ou de fundo ou de analista, não fica pulando de galho em galho, né? Então, um exemplo aqui, o gestor é o mesmo há 21 anos. Eu estou aqui há 13 anos já na gestora, tem cara que está aqui há 15. Então, para a gente, a nossa vida é o que a gente acredita. A chance de eu terminar me aposentando aqui é muito grande, né? Eu tenho ainda 40 anos, mas tenho chance de ficar mais uns 20, 30 anos aqui tranquilamente. Então, acho que isso é que é a grande diferença entre uma asset de um banco e uma asset independente, né? E no Brasil a gente tem bastante asset independente muito competente, em diversos segmentos, não só de renda variável. Maravilha. E a Guepardo Investimentos já existe há quanto tempo no mercado? Ela começou, o primeiro fundo começou em 2001, então a gente completou aí 21 anos em maio, 18 de maio de 2001 foi quando começou o primeiro fundo. Então já temos aí mais de 2 décadas e com resultado impressionante, né? O CDI deu perto aí de 11,7 ao ano, né? Ao longo desses 21 anos, a gente deu 22,3. A gente deu aí praticamente CDI mais 10,6 ao ano. Então a gente deu o retorno que o CDI deu mais 10% ao ano. E isso, né, ao longo de 21 anos, isso é muito violento, né? A cota multiplicou por 75 vezes. Então, quem botou 1 milhão hoje tem 75 milhões com a gente. No CDI, ele tem perto de 10 milhões. Então, a gente deu 7 vezes o que deu o CDI nesse período. Maravilha. Ou seja, isso mostra a consistência que vocês possuem, né? Na estratégia de vocês e na entrega de resultado, né? Há quanto tempo que a Guepardo Investimentos trabalha com o segmento de RPPS? O primeiro RPPS que entrou, que investiu com a gente foi, se eu não me engano, em 2012, ou 2011 ou 12, tá? A primeira fundação, a primeira entidade de previdência que investiu com a gente foi em 2010. Então a gente é um público que a gente já conhece aí há 12 anos, né, que a gente trabalha. O meu fundo institucional começou em 2007. Então a gente, né, tem um histórico aí já de 15 anos de fundo institucional. E é importante falar, sem nunca ter desenquadrado o fundo, a gente nunca teve um problema regulatório, tanto de CVM quanto de Previc ou TCU. Então, é uma gestora aí que tem o seu cartão branco, né? A gente não tem nenhuma marquinha de nenhum órgão ao longo desses 21 anos, mostra muito da seriedade minha e dos meus sócios no tipo de trabalho que a gente quer fazer de longo prazo, né? Com certeza. Qual que é o patrimônio que hoje vocês gerem ao longo desses mais de 20 anos de Guepardo? A gestora começou muito pequena, né? O primeiro investimento, o primeiro aporte na gestora foi de 60 mil reais, para você ter uma ideia. Hoje a gente tem perto de 2 bi, um pouco mais de 2 bilhões sob gestão, tudo na mesma estratégia, tudo muito semelhante ao produto que a gente investe, que as fundações investem. Então a gente não tem produtos diferentes, a gente não tem outros tipos de produto, a não ser de ação, a não ser de renda variável. Então já temos desses pouco mais de 2 bi, perto de 30% aí, perto de 600 milhões são de entidades de previdência. São 28 que investem com a gente, tanto entidade de previdência complementar fechada quanto a RPPS. Uhum. E isso já mostra que o pessoal já tem uma confiança em vocês, né? Quase um terço do patrimônio de vocês é dedicado a esse segmento de RPPS. Uhum, exato, exato. A RPPS, acho que, se eu não me engano, são perto de 15% do patrimônio e os outros 15% são de fundações. Então, a gente tem Uhum. mais um número de RPPS, a gente deve ter uns 20 RPPS que investem com a gente. Então, já tem aí Uhum. um público que a gente já conhece há bastante tempo. É interessante isso que as fundações elas já possuem um tempo maior, já possuem uma maturação melhor que o próprio RPPS. Mas mesmo assim temos percentuais com vocês é meio que lado a lado um com o outro, né? Exato, exato. Não, os RPPS estão crescendo com a gente. Então, é um público. Agora, por exemplo, em outubro já teve um novo aporte de RPPS com a gente. Então, é um público que a gente Uhum. conhece e que a gente dá bastante transparência do nosso trabalho, mostra o histórico de longuíssimo prazo. E queira ou não, é um público que ainda é muito jovem, né? O que eu quero dizer é que ainda está num momento de acúmulo de capital, que é o melhor dos mundos Uhum. para o investimento de longo prazo, que é o que a gente defende aqui dentro. Então, casa muito com o passivo do RPPS, o nosso estilo de gestão.
Ah, com certeza. Eu estava dando uma olhada aqui na lâmina de vocês do Guepardo Valor Institucional, Uhum. e ele traz uma volatilidade menor que o Ibovespa teve ao longo de todo o histórico de vocês. Isso se dá muito na estratégia que vocês usam, certo? Exato. A gente não procura, né? Eu não vou procurar uma volatilidade ótima. A gente não faz a gestão do fundo pensando nessa análise de risco de volatilidade. Mas, queira ou não, o tipo de empresa que a gente investe, então a gente é muito focado na parte qualitativa das empresas. E aí, quando você investe numa empresa excelente, bem gerida, bem tocada, normalmente ela tem menos surpresas, principalmente para o lado Uhum, negativo, aí a chance é muito mais clara de ter surpresas negativas. Normalmente as surpresas que vêm são positivas, mas é uma empresa que tem menos volatilidade de longo prazo. Porque são empresas aí já com 20, 30, 40, 50. Eu tenho empresa com 121 anos de vida já com a gente. Uma Klabin, ela é de antes de 1900, para ter uma ideia. Então, é uma empresa que você não vai ter grandes sustos de curto prazo. Então, com isso, você acaba, primeiro, são empresas que são descontadas, então permite ter um retorno muito bom, que nem eu comentei, né? Desses 22,3% ao ano, ao longo desses 21 anos. Mas, além disso, são empresas muito bem geridas, muito bem tocadas, com a estratégia muito clara. Então, além de ter um retorno aí muito consistente de longo prazo, um retorno muito bom, são empresas que dão uma tranquilidade ímpar para a gente dormir que nem um bebê. Então, a gente, né, uhum. tem praticamente todo o nosso patrimônio no fundo e a gente dorme super tranquilo porque eu estou investido em excelentes empresas que são muito bem tocadas, muito bem geridas, né? Então, é muito mais um acompanhamento profundo que a gente faz do que tentar intervir no que a empresa está fazendo. Isso deixa a empresa tocar do jeito dela, que ela sabe fazer bem feito, entendeu? Mas realmente a nossa Ah, avó com acaba sendo certeza. maior em vários momentos da bolsa, comparado com a bolsa. Uhum. Ah, sim. Ainda falando em comparação com a bolsa, né, a gente, para quem conhece um pouco mais dessa parte de investimento, sabe que o índice Ibovespa ele é composto por um pacote de ações ali, e muitos entram ali como Vale, Petrobras. E eu vendo aqui na última lâmina aberta que tem de vocês, não tem essas empresas, não tem estatais. Isso é parte do resultado realmente de vocês? Ou é algo que, no momento que a gente está conversando agora, não teria isso na carteira de vocês? Na verdade, principalmente as estatais, a gente é muito cético em investir, dependendo ainda mais do governo. Então, a gente tinha uma posição em Petrobras, foi a primeira vez que a gente comprou, foi em 2020. Em abril de 2022, a gente desfez o investimento em Petrobras. Ganhamos muito dinheiro com ela. A Petrobras dobrou desde o nosso primeiro investimento até a nossa saída. Ao longo do tempo, deu uma taxa interna de retorno de 22% ao ano. Então, foi um investimento muito bom, principalmente no momento que a bolsa foi muito ruim. Mas a gente não queria correr risco de estatal na eleição, porque para a gente aí vira jogatina, pode dar certo, pode dar errado. Aí é menos consistência de longo prazo e muito mais aposta. E a gente aqui, no fundo, a gente se propõe a não fazer aposta. Quem faz aposta vai para cassino, vai jogar em cavalo, vai jogar em outras coisas. A gente olha muito a fundo qual é a geração de caixa, por que a empresa vai estar viva daqui a 10 anos, se eu tenho certeza que a empresa vai manter o que eu acredito que ela está fazendo hoje em dia. E num caso, por exemplo, numa Petrobras, a gente não tem ideia o que vai acontecer nos próximos anos, ainda mais agora após a eleição. Então, ela está barata? Tá, mas ela pode ficar mais barata, a geração de caixa pode não vir por acionista, né? Ela pode ser usada para fazer novas refinarias. Então, a gente prefere ficar fora de estatal nesse momento, né? No próximo governo, a chance da gente entrar em estatal é muito, muito baixa. Então, e tem excelentes empresas, muito bem geridas, que você não tem que correr esse risco de governo, né? Essa sexta força. Então, a gente prefere ficar fora. Uma Vale do Rio Doce é um negócio que a gente pode investir, a gente não está investido porque a gente acha que está bem perto do valor justo, mas eu tenho, por exemplo, o Gerdau, que acaba se beneficiando um pouco de commodity. Mas a gente, normalmente, quando a gente investe em Vale do Rio Doce, é quando o negócio está que o mundo vai acabar, que o minério não está valendo nada, que daí normalmente é a hora que a gente faz o investimento, que a gente entende que não é assim, né? O mercado normalmente precifica o status quo, né? Então o mercado normalmente pega o momento atual, o que está acontecendo, e fala que isso vai acontecer pro resto da vida. Então, que nem a Vale fica extrapolado do valor justo, porque o minério estava super alto e o pessoal acredita que vai ficar vários anos alto. Quando o minério vai para baixo, o mercado acha que o minério vai ficar para baixo por muitos anos e aí a Vale fica muito barata é a hora que a gente está investindo. Então, a gente acaba sendo um pouco contracíclico nesses momentos. Mas não temos no portfólio hoje em dia nem Vale, nem Petrobras.
E algumas Uhum. outras da Bolsa, né? Eu acabei não comentando, a gente investe em empresas dentro da Bovespa, mas não necessariamente que estão dentro do índice Bovespa. Que nem você comentou, Rafael, tem muita empresa dentro do índice Bovespa que a gente julga que não são empresas boas, elas só são grandes, têm muita liquidez, mas não necessariamente por estar dentro do índice Bovespa, quer dizer que é uma excelente empresa, bem gerida, bem tocada, ou com uma estratégia clara de longo prazo muito boa. Uhum. Eu até estava notando aqui na lâmina que realmente não são várias empresas listadas na bolsa que vocês possuem, né? O volume, diferentemente de alguns fundos que a gente vê entre os RPPS, que tem 80 empresas diferentes ali, vocês não têm isso, né? Vocês têm vamos dizer assim, uma folha bem enxuta de empresas investidas. Isso aí Uhum. é também parte da estratégia desde sempre ou algo mais próximo de agora? Não, não, não. Da verdade, ao contrário. O que a gente definiu de regra em 2010, quando a gente pegou o que a gente fazia para trás e definimos nos comitês, definimos nos manuais. A gente pegou e falou o que que deu certo de 2001 até 2010 e como a gente replica isso para os próximos N anos. Então, uma das coisas que a gente via que era muito clara, não é um fundo que vai ter mais de 14 papéis, 14 empresas, né? Então, eu posso ter Itaú 3 e Uhum. 4, por exemplo. Então, não vai ter mais que 14 empresas. Por que isso? Porque a gente entende que a vantagem competitiva é ter menos empresas. Você ter 14 empresas, 12 empresas, você já está diversificado dentro de setores, né? Tanto é que você mesmo comentou que a minha avó muitas vezes é menor que a da Bolsa, só que te permite a escolher com calma que empresa você quer comprar. Quando você tem 30, 40, 50 empresas no seu portfólio, ou 60, que é o caso do Ibovespa, você não consegue ter a profundidade necessária para realmente ver a empresa como uma empresa. Ela acaba sendo um papel. Ela acaba sendo, Uhum. vamos dizer, um grande número, um ticker lá de bolsa. É mais especulação do que conhecimento técnico da empresa. A partir do momento que você tenha menos empresa no portfólio, e o trabalho que a gente faz é se aprofundar muito na empresa, então é lá nas fábricas da empresa, entender quais são as vantagens competitivas, entender por que o cara vai estar vivo daqui a 10 anos, qual que é a estratégia, como é que é a meritocracia, como é que é o desdobramento de metas, é conversar com o funcionário, com o cliente, com o concorrente, com o fornecedor, com esse funcionário. Esse trabalho é humanamente impossível e não é só contratar analista, porque você tem que ter um comitê conversando sobre a empresa. Então, não adianta ser, então põe 50 analistas, cada um vê uma empresa. Porque no final você tem um comitê que tem que tomar uma decisão. E aí você não dá para ter 50 pessoas tomando a decisão. Então a gente prefere ter menos empresas, ter menos analistas e ter uma profundidade muito grande na empresa para ter menos empresas no portfólio, mas ter empresas excelentes, bem geridas, bem tocadas e que você não precisa estar pulverizado. Tem uma frase do Warren Buffett, né? O Warren Buffett é o papa desse modelo valor que a gente segue, né? Ele fala: quem diversifica demais é que não sabe o que está fazendo. E você vê muita pessoa física fazendo isso. Então você vai olhar a carteira dele, ele está com lá 30 papéis, 40 papéis dentro da carteira dele do home broker. E por quê? Ah, porque ele comprou. Aí no outro dia um amigo dele deu uma diquinha, ele vai lá e compra. Aí no outro dia outro amigo deu outra diquinha, ele vai lá e compra. Você pergunta por que ele comprou, ele não tem ideia por que ele comprou. Aí é especulação, aí é jogatina. Aí, pô, pelo menos vai para o cassino, você bebe de graça, né, no final. Porque o problema é o mesmo, você não tem conhecimento, se o negócio sobe, você não sabe por que está subindo, se o negócio cai, você não sabe por que está caindo, aí que dá o desconforto, aí que gera a preocupação do investidor. Agora, se você tem o conforto para comprar uma empresa, a empresa começar a cair na bolsa, e você ficar feliz, que é o nosso caso, porque eu estou conseguindo comprar a mesma empresa, que está funcionando igual, só que 10, 15 ou 20% mais barato do que eu estava pagando uma semana antes, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Eu estou comprando o mesmo. É como se fosse uma promoção que estão me dando. As pessoas físicas, elas gostam de promoção quando elas vão numa loja, mas elas não gostam de promoção quando acontece na bolsa, porque elas não sabem o que está acontecendo na bolsa. Então, isso que difere um fundo, né, com uma gestão, um trabalho aí bem estruturado, de uma pessoa física ou até de uma entidade de previdência que quer tentar operar diretamente a ação, né? Com certeza. E isso que falasse agora realmente é importante das pessoas entenderem, né? De que, diferentemente do que muita gente pensa, bolsa, quando está lá embaixo, está barata. A empresa, quando está com o valor lá embaixo, ela está barata. Muitas vezes é o momento de se aproveitar e não o momento de você sair vendendo. É a hora de comprar realmente, né? E muitas pessoas têm essa mania de achar que o valor dela está intrinsecamente ali na qualidade do papel.
né? Um valor muito baixo, então a empresa é muito ruim, não vou comprar. Se o valor está muito alto, a empresa agora, então a empresa é boa. Isso leva realmente a muitas distorções e muitos erros por parte das pessoas e até por parte de muitos profissionais também, né? Exatamente. Não, isso é muito comum acontecer, porque as pessoas, elas sempre partem do pressuposto que alguém sabe mais do que elas. Então, uma ação está caindo, pô, eu não tenho ideia. E aí, por isso que é importante esse trabalho de ir na fábrica, de conhecer e ver, e é a bolsa, né, o preço da ação e o valor da empresa, eles são coisas que no longo prazo eles têm que andar para o mesmo lado. Então, uma empresa muito boa, muito bem gerida, muito bem tocada, ao longo do tempo ele vai melhorar o operacional dele, o preço justo da empresa vai subir, vai tudo subir, e a ação tende a andar junto no longo prazo. Quer dizer, ela no longo prazo vai caminhar para o mesmo lado. Mas no curto prazo, pode acontecer de uma ação despencar, por quê? Porque simplesmente o fundo está tomando resgate, aí ele tem que vender aquela ação, aí é um momento ruim que ninguém quer comprar e o negócio cai no vazio. Quer dizer que aconteceu alguma coisa? Não. Exemplo, eu vou te dar dois exemplos do nosso portfólio. Um deles é Klabin. Klabin, a empresa é excelente, bem gerida, bem tocada, com fábrica, o menor custo de produção do mercado, né, um negócio super resiliente e tal. Pô, a ação caiu de R$ 32 para 18. Caiu aí praticamente 50%, vai, o preço da ação. O nosso preço justo não parou de aumentar. O nosso preço justo era 32, foi quando a gente foi embora, foi o preço que bateu e a gente desinvestiu da empresa. O meu preço justo hoje é 39. Então, o meu preço justo da empresa, o quanto eu acho que vale a empresa, saiu de 32 para 39 e a ação caiu de 32 para 18. Em vez de a gente ficar com pânico que a ação caiu para 18, a gente fez uma posição que foi a gente não tinha mais nada da empresa. Hoje é nosso segundo maior investimento. A gente fez esse preço médio de 18, R$ 19. Hoje a ação já está quase 23. Hoje, né, no dia atual, está subindo 2,5%. Então, o que aconteceu na Klabin para ela ir de 32 para 18 e de 18 para 23? 18 para 23, quero não, é 20% de alta. O que aconteceu para ela ir de 18 para... Nada. A empresa continua funcionando igual. Só tudo que o pessoal achava que o preço do papel celulose ia derreter, não derreteu. A empresa continuou entregando. Então, por isso a importância da disciplina. Outro caso é a Anima, que a ação veio de 14 para 4. Por que ela veio para 4? Porque fundos grandes tomaram muito resgate ao longo desses últimos 12 meses e tiveram que vender. Graças a Deus a gente teve captação, então a gente se aproveitou disso. Além disso, a gente vendeu algumas posições e aumentamos em Anima. Então a gente dobrou nosso investimento em Anima lá perto dos R$ 4 ou R$ 5. A ação da Anima está 7,40 hoje. Então já subiu 50% do pior momento. O que mudou dentro da empresa? Nada. Se você falar com o professor lá que está dando aula, né, Anima é de educação, o cara não tem ideia que a ação caiu 50%, que está subindo 50%. Mas acontece isso, só que a importância da disciplina, de não ficar com medo, de não ter o stop por preço e sim stop por qualidade. Então, essa é a estratégia do Fundo Valor. E isso, graças a Deus, que trouxe esse retorno aí importante de mais de 22% ao ano ao longo desses 21 anos. Aproveitando uma palavra da moda, a resiliência que vocês têm em manter a posição e vocês estudarem a fundo realmente quais são essas empresas, é um diferencial para vocês terem realmente não vou dizer coragem, mas talvez seja o melhor termo no momento, a coragem de dizer, não quero mais do que 14 ações nas minhas contas aqui. Eu prefiro só essas 14 daqui e não mais do que isso. E vou estudar elas a fundo e vou manter elas aqui porque eu sei e estou confiando na minha estratégia. Isso é importante de se ter, né? Essa resiliência. Se você for ver, a gente tem 66 empresas, são empresas aprovadas. A Bolsa, como um todo, tem 452 empresas. É o número de empresas dentro da Bolsa, que tem de capital aberto. Dessas, através de todos os filtros qualitativos que a gente fala, de como é que é a estratégia, como é que é a gestão, pô, faz sentido, eu acho que o cara vai estar vivo daqui a 10 anos, né? Todos os questionários que a gente faz ao longo do processo, a gente termina só com 66 empresas que eu falo, essas são as empresas que eu amaria ser sócio. Dentro das 66, eu tenho que me policiar para escolher, no máximo, as 14 mais baratas. Normalmente a gente tem perto de 12, 11 empresas. Mas isso é um negócio que é interessante, que você, por exemplo, você olha um portfólio de um gestor que tem lá 40 empresas, e você pergunta para ele, fala, pô, eu aposto que não tem 10 que você gosta mais. E o cara normalmente tem as 10 queridinhas que ele acha que está mais barato. Mas por que você não põe só 10? Por que você põe outras 30 para te atrapalhar a gestão? E no final ele põe isso só para estar diversificado, para ficar andando meio parecido com a bolsa. Fala, não tem que andar igual a bolsa, eu tenho que dar retorno de longo prazo consistente.
Eu não vou fazer o fundo para os outros, eu vou fazer o fundo do que eu acredito. E graças a Deus tem se provado, né? Eu quero falar como gestora, não Roberto Esteves. E tem conseguido performar muito bem porque a gente é muito disciplinado. Então, acho que a palavra resiliência faz todo sentido para definir a gestora, né? Definir a Guepardo. Com certeza. E como falasse agora, né, de se manter essa relação de longo prazo, os RPPS têm a oportunidade de fazer um investimento com vocês, né? Mas e para aquela pessoa física que acaba nos consumindo aqui, nos ouvindo no podcast e vê na Guepardo uma oportunidade de ter um diferencial na carteira ou de começar até a ter uma posição de investimentos, como é que ela pode fazer para conseguir ter acesso a vocês? Que capital que ela precisa ter para começar a trabalhar com vocês? Claro. A gente faz um aporte mínimo relativamente baixo, né? A gente não é dos fundos que tem um aporte mínimo menor, mas o nosso aporte mínimo é de R$ 5.000, aí depois movimentação de 1.000, então a gente quer fazer um negócio que seja, vamos dizer, que dê para, sei lá, um pedaço importante da população também ter acesso, mas a pessoa tem que entender, e estamos em todas as plataformas, então é super fácil acessar a gente, não... Temos fundo de previdência nosso também, então para quem é VGBL, né, para quem é funcionário de empresa, CLT, ter o benefício do imposto, pode investir também com a gente. E para a gente, o que é importante é deixar um dinheiro que a gente possa trabalhar no longo prazo. É melhor que a pessoa física ou a RPPS, quem quer que seja o investidor, ponha menos dinheiro com a gente, mas põe um dinheiro que deixe a gente trabalhar por 3, 5 anos. Porque por mais que o fundo tenha esse retorno de 22% ao ano, né, 22,3%, não quer dizer que todo ano ele deu 22,3%. Teve ano que deu menos 10%, teve ano que deu mais 99%. Então, vai ter ano esse ano, por exemplo, a gente está dando, sei lá, perto de 22 agora, né? O nosso fundo em 2022. Então, no ano que é eleitoral, no ano que teve guerra da Ucrânia, no ano que teve aumento de juros. Então, olha como era um ano que tinha tudo para dar errado. E é isso que a gente mostra muito, que nessas horas que dão as maiores oportunidades. E o fundo está conseguindo ter um retorno aí, sei lá, 170 do CDI ou o dobro da Bolsa, num ano muito difícil, porque as empresas ficaram muito baratas e permitiram ter esse retorno, mesmo não acontecendo nada. Não é que resolveu-se a guerra ou a eleição resolveu, né? Até agora não resolveu a eleição. Então, É verdade. você tem muitos problemas acontecendo e o fundo está dando 22% nesse ano. Então, mas poderia estar dando menos 10. Em nenhum momento a gente ia se preocupar ou se chicotear, porque o fundo. Porque eu só vou olhar o operacional das empresas, porque isso vai ditar se o fundo vai bem ou não no longo prazo. Então, a importância da pessoa deixar o dinheiro por um tempo bom para a gente poder dar o nosso retorno histórico. Em um ano, pô, eu posso ganhar dinheiro, eu posso perder, eu não consigo prometer nada. Em 6 meses, menos ainda. Em um dia, pô, não tem ideia se segunda-feira o fundo vai subir ou vai cair. Entendeu? Então, a ideia da gestão é realmente dar tempo ao tempo. Uhum. Aquela coisa de paciência e perseverança nunca vem tão em voga quanto agora aqui, né? E você Totalmente. começar uma aplicação, você começar a ter uma posição de investimento e ter a oportunidade de fazer o dinheiro trabalhar para você depois, né? Uhum. Totalmente, Então, sem a menor sombra de dúvida. bacana. Roberto, queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo e sabe quais são as casas onde as pessoas podem encontrar vocês para começar uma posição de investimento como pessoa física ou como RPPS? Claro, as plataformas que a gente está, né, são XP, BTG, Orama, pô, todas, Warrant, acho que na verdade assim, é ao contrário. Acho difícil alguém encontrar, acho que só na Rico que a gente não está, talvez. Acho que vai ser difícil encontrar uma plataforma que o fundo não esteja acessível. Os nossos de previdências é um pouco mais complicado de achar, aí o nosso carro-chefe está na XP, mas temos também no BTG e em outros lugares é sob demanda. E se alguém. Aham. Um outro negócio também importante, vale a pena. Sigam a gente no nosso Instagram, Guepardo_Investimentos. A gente acaba falando bastante das cartas, mostra as plataformas que a gente tem lá, conversa de algum case específico, algum investimento que está acontecendo, a gente acaba dando um pouco mais de transparência. E até para a pessoa ficar mais alinhado com a gente, mais próximo. E aí, quem tiver dúvida, pode mandar mensagem por lá, ou mandar mensagem no contato @guepardoinvest. A gente está aqui disponível para ser acessado aí por qualquer público. Maravilha, Roberto. Mais uma vez, queria te agradecer aí pela nossa conversa. Parabéns aí para vocês que estão trabalhando muito bem. Eu, como RPPS, posso dizer que estamos muito felizes pelo trabalho de vocês, pelo desempenho de vocês. Vocês estão sempre nas nossas conversas de comitê de investimentos e que essa relação possa ser realmente duradoura aí.
para nós enquanto RPPS e enquanto pessoa física também. Combinado. Rafael, muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela confiança aí do RPPS de Navegantes também. E o que vocês precisarem da gente, estamos aqui para isso. Maravilha. Da mesma forma aí, qualquer coisa, qualquer novidade que quiser passar para a gente aí, para o nosso público, estamos aí de portas abertas. Tá bom, combinado. Obrigado, Roberto. Até mais. Até mais, abraço.